Amém, Jesus, amém. Nós vamos agora estar recebendo o pastor Elton com somente crer, somente crer. Amém, Jesus. Amém, Deus, aleluia. Graças te damos, ó Pai. Vamos ficar em pé, vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 2, verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, pedimos a tua bênção uma vez mais, enquanto tomamos a tua palavra nos nossos corações, que ela seja inspirada para ajudar a cada um em particular, segundo a sua necessidade, segundo as nossas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho desejado há muito tempo não pregar sim em culto de ceia. Espero um dia conseguir. Apenas trazer uma rápida meditação, uma palavrinha, talvez uns 30 minutos, né? Eu estou tentando fazer isso. O certo seria, no máximo 8 horas, eu encerrar minha palavra e ministrarmos a ceia. Se vocês me ajudarem. Porque quando nós vimos para o culto de ceia, nós vimos prontos já, né? Não é a pregação de hoje que vai nos preparar para a ceia. Não é a mensagem de hoje que vai chegar aqui e vai nos ensinar, nos corrigir, nos aprontar aqui na hora.
Então nós temos um mês inteiro de cultos, de oração, de palavras, de estudo, ensinamento, tudo isso, né? Então, no dia mesmo da ceia, nós poderíamos não mais que cantarmos, ter a parte de louvor, como já tivemos, uma leitura da Bíblia, algum parágrafo da mensagem, já irmos para o partir do pão, sem pregação. Mas nós precisamos elevar sempre a nossa fé. Então nós podemos tomar um tempinho, né? Já que a nossa ministração não demora, por sermos poucas pessoas, podemos tomar um tempinho para ajudar um pouco mais a nossa fé nesta noite. Mas eu quero não estender. Por favor, me ajuda aí, meu senhor. Puxa o paletó e me tira daqui. Estou aqui com a mensagem em Hebreus capítulo 2, na segunda parte. O irmão Brana diz: por que ele foi feito menor do que os anjos? Ele é Jesus, né? Nós lemos aqui, ó. Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Provou a morte. Não simplesmente a morte física, mas morte no sentido da palavra é separação de Deus. E Jesus provou isso. Nota que quando ele estava lá, dependurado na cruz, ele clamou: Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele provou a morte mesmo, o estar separado de Deus. Deus o Pai, Elohim, o deixou. Ali ficou só o homem. Jesus era Deus, totalmente Deus, e homem, totalmente homem. Mas naquele momento, o que era Deus se apartou. Então ele provou a morte. Provou da separação de Deus. Ele teve que morrer. Ele teve que vir e morrer. Veja aqui, amigo, diz o profeta. Nunca se esqueça disto. Olha só. Nunca se esqueça disto. Isto é muito importante para você, para a sua vida. O saber que Jesus veio provar a morte.
Paulo sempre falava disso em suas pregações. Sempre trazia à memória das pessoas que Jesus Cristo morreu e que também ressuscitou. E parece que é na carta a Timóteo ou a Tito, eu gosto de observar, Paulo está falando de diversos assuntos. De repente, no meio daqueles diversos assuntos, como nós diríamos hoje, assim, do nada, Paulo para e diz assim: lembra-te de que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então nunca se esqueça disto. Quando Jesus estava vindo, subindo o monte, a morte estava zunindo ao redor de sua cabeça. Vamos levar nosso quadro para Jerusalém, há 2000 anos atrás. Como poderia você rejeitar isto? Ouço um barulho vindo da rua. O que é isto? É a pancada de alguma coisa. É uma velha e rude cruz descendo, saindo pelos portões de Damasco, batendo nas pedras. Aquelas grandes pedras continuam ali, batendo naquelas grandes pedras, batendo. Eu vejo os pingos de sangue nas ruas. O que é aquilo? É um homem que não fez mal algum, nada a não ser o bem. Nada a não ser o bem. As pessoas estão cegas. Elas não o conhecem. Elas não o conhecem. Você diz cego? Não teriam eles suas visões? Você pode ter a sua visão e ser um cego. Você crê nisto? A Bíblia diz assim: recordam de Eliseu lá embaixo, em Dotã? Ele saiu, cegou o povo, disse: agora siga-me. E eles eram cegos para ele. As pessoas estão cegas nesta noite. Uma determinada igreja que não crê em cura divina chegou para mim certa vez e disse: cega-me. Cega-me. Isto aconteceu na casa do irmão Wright. Disse: cega-me. Disse: Paulo cegou a um homem certa vez. Disse: cega-me. Eu disse: amigo, o diabo já te cegou. Você já está cego. Claro, você está. Ele disse: cure esta garotinha e eu crerei em você. Eu disse: salve aquele pecador e eu crerei em você. Certamente. Oh, ele disse: ele tem que crer. Eu disse: a mesma coisa aqui. Isto tem que vir através da soberana graça de Deus. O diabo, o Deus deste mundo, tem cegado os olhos do povo. Eles têm olhos, mas não podem ver, diz a Bíblia. Aqui estava ele subindo a rua, arrastando os passos sangrentos no caminho. A abelha da morte estava ferroando ao seu redor, zunindo sobre ele. Um pouco mais e eu terei. Ele estava ficando fraco, sedento. Eu fui atirado uma vez, o profeta dizendo, deitado ali no campo, o sangue simplesmente derramava em mim,
Eu gritava por água, e meu companheiro correu, apanhou seu boné e o colocou na água, velha água estagnada, cheia de germes. Veio e eu fiquei com a minha boca aberta e ele torceu aquilo, porque o sangue estava jorrando como uma fonte, onde eu fui atirado em 2 lugares por uma arma. Sedento. Então eu sei como meu Senhor deve ter sentido após ter derramado sangue por toda a manhã, das 9 horas às 3 horas da tarde, perdendo todo aquele sangue. Eu vejo o seu manto, primeiro com umas manchinhas ali, e todas aquelas manchas começaram a ficar maiores e se ajuntando, formando uma grande mancha de sangue. Batiam em sua perna enquanto ele andava. Aquele era o sangue de Emanuel. Oh, a terra não era digna dele. Mas enquanto ele subia, esta abelha ferroando ao seu redor. O que aquilo fez? Aquilo finalmente o ferrou. Mas, irmão, qualquer um sabe que um inseto ou abelha, se aquilo te ferrou uma vez, ela não ferroará mais. Ela não pode ferroar mais, porque quando ela ferroa, o seu ferrão sai. Esta é a razão pela qual Deus teve que ser feito carne. Ele tomou o ferrão da morte em sua carne. Ele extraiu o ferrão da morte. Bendito seja o nome do Senhor. A morte não pode te ferroar, mas ela não pode te danificar. Ou a morte pode te ferroar, mas não pode te danificar. Quando ele sentiu aquela abelha ao seu redor, a morte estava vindo ao seu redor, ele disse: morte, onde está o teu ferrão? Ele podia apontar para o Calvário, onde aquilo foi deixado na carne de Emanuel. Paulo, disse: morte, onde está o seu ferrão? Ele sabia que ele tinha ficado cravado na carne de Emanuel. Onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós não vemos todas as coisas, como lemos aqui. Não vemos agora tudo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A única maneira pela qual ele podia se tornar autor da nossa salvação, ele tinha que sofrer. Ouça estas palavras, estas bonitas palavras aqui. Bonitas palavras, diz o profeta. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Aleluia. Não vê você o galho da videira ali? Todos um. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Vem, por quê? Ouça o verso seguinte, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Isto era Cristo no salmista, dizendo:
Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Te chama de irmão. Nós temos visto a condescendência de Deus esses dias, né? Como que Deus veio se colocar quase que aos nossos pés. Veio se limitar a nós. Veio colocar seu poder, tudo que é, nas nossas mãos, à nossa disposição, e nos chama de irmãos. Meus irmãos, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. Ele nos chama de irmãos, nos chama de filhos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então o diabo tinha o império da morte, agora ele não tem mais. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O homem sempre temeu a morte. Cristo se fez pecado, foi diminuindo, para tomar a morte sobre si mesmo. E ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. E às vezes entre nós fica dificuldade de chamar irmão, né? Porque às vezes é tão difícil aprender a chamar assim, o irmão fulano, irmão, meu irmão, né? Minha irmã, irmão. Fica o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Meus irmãos, nosso irmão, pois ele foi tentado exatamente como somos tentados. Lemos aqui toda quinta-feira no culto de oração, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Exatamente como somos tentados. E ele pôde fazer ser o tipo correto de intercessor. Porque ele suportou o mesmo tipo de tentação que nós suportamos, ou não suportamos muitas vezes. Cede, né? Ele suportou, nunca cedeu. Por isso se tornou o tipo correto de intercessor. Por isso a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e o homem. Este é Jesus Cristo, homem. O único que foi tentado em tudo e nunca cedeu em nada, suportou cada tentação. Nem Maria suportou todas as tentações. Prova para mim que Maria, a Virgem Maria,
Duvido que ela não cedeu a muitas e muitas tentações, como mulher, como esposa, como mãe. Duvido que ela não perdeu o equilíbrio em algum momento, com aquele monte de menino gritando: mãe, mãe, fulano fez isso, mãe, fulano fez aquilo. O único que não cedeu a nenhuma tentação foi ele. Veja, o próprio Deus, o Pai, lá no passado, no Velho Testamento, foi tentado a matar todo mundo no deserto. Se irou tanto, só Moisés, separa aqui que eu vou matar tudo, vou acabar com tudo. Que é isso? Uma tentação. Deus foi tentado a eliminar. E Moisés, agora o irmão diz, ali estava Cristo. Mas que natureza é esta? Era Cristo em Moisés. E ele chegou e disse: oh Pai, Senhor, não faça isso. Não faça isso. Por isso que mais tarde, quando ele estava em carne humana, aqui embaixo ele nos ensinou a orar. E a primeira coisa que ele disse foi: santificado seja o teu nome. Amém. Lá em Moisés ele já estava dizendo: Senhor, se o Senhor perder o equilíbrio, ceder a essa tentação de matar esse povo tudo, olha, as nações vão blasfemar o teu nome. Teu nome deve ser santificado. Eu começo a pregar, já deu 8 anos. Ah, Jesus, deixa eu só terminar de ler esse parágrafo aqui. Ele pode fazer. Ele pode ser o tipo correto de intercessor. Então nós oramos, nós intercedemos, mas nós temos que estar conscientes de uma coisa: a nossa oração, a nossa intercessão, se é de nós mesmos, por nós mesmos, ela não tem muito valor. Nós temos que crer que essa intercessão, esta oração, na verdade, ela está partindo do Cristo que está dentro de nós. Porque Ele é o tal, é o correto, é o tipo correto de intercessor. Porque Ele suportou o mesmo tipo de tentação que nós suportamos. E Ele tomou o seu lugar, sabendo que você mesmo não poderia tomar. Sabendo disto. Sabendo que você mesmo não poderia, que você não seria capaz de suportar tudo. De maneira que está escrito: bem-aventurado o varão que sofre, que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá galardão. Mas quem pode? Ele pode. Por isso nós precisamos dele dentro de nós. Porque ele dá o escape, né? Como está escrito. Porque Ele não vos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ele tem que dar um escape. Então não vê você, irmão, irmã,
toda a coisa é a graça. Tudo isto é a graça. De qualquer modo, não é o que você faz, é o que Ele já fez por você. Agora você nada pode fazer para ter mérito de sua salvação. Nada. Você não pode fazer nada para ter mérito de sua salvação. Então, aí nos coloca todos no mesmo nível. Ninguém melhor que ninguém, ninguém mais santo, ninguém mais certo, mais errado, menos errado. Não há mérito algum para a sua salvação. Sua salvação é uma dádiva. Cristo se fez pecado para que você se tornasse justo. E Ele é o tipo certo de autor da nossa salvação, porque Ele sofreu exatamente como sofremos. Ele foi tentado exatamente como somos. E Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão, porque Ele sabe pelo que passamos. Oh, bendito seja o seu nome. Ele sabe pelo que passamos. Ele sabe pelo que você passou durante esse mês passado. Ele sabe o que você passou hoje, o que você passa. Oh, bendito seja o teu nome. É isso mesmo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Porque na verdade Ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então você pode dizer: eu não presto. Mas Ele não quis anjos que não pecaram. Ele quis foi você. Ele quis foi eu. Ele quis foi nós. Ele não tomou os anjos, tomou a descendência de Abraão. Abraão, o mentiroso. Ué, peraí, Abraão não é o pai da fé, não? Mas era um mentiroso também. O profeta dizia: ele tomou um Abraão, ele mentiu. Sabe? Eu acho que é a pior das coisas, né? É mentira? Acho que de todas as outras coisas erradas, a Bíblia nunca disse que o diabo é o pai delas, mas da mentira, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E foi exatamente o que Abraão fez: mentiu. E ele tomou foi a descendência desse Abraão. É isso mesmo que eu quero. É você mesmo que eu quero. Eu não quero anjos, não. Se eu quisesse, veja, se Deus quisesse gente perfeita, pessoas perfeitas, ou seres perfeitos, Ele teria tomado os anjos para a sua congregação. Mas Ele não tomou os anjos, tomou a descendência de Abraão. Oh, que coisa! Ele não se tornou um anjo, nem mesmo veio como anjo, ele não veio. Ele se tornou a semente de Abraão, e nós, estando mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Veio? Ele nunca tomou a forma de um anjo, ele nunca se tornou um anjo, ele se fez um homem. Ele se tornou a semente de Abraão e teve o ferrão da morte em sua própria carne para nos reconciliar de volta a Deus. E agora se assenta ali
como um intercessor. Puxa, diz o profeta, como poderíamos rejeitar isto, amigos? Não podemos rejeitar. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos nossos pecados, para que ele pudesse ser um pacificador. Glória a Deus por isso. Por esse tal dom que Deus nos revelou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Pela sua obra de redenção. Eu vou parar. Eu vou me obedecer. Não adianta eu ficar falando. Que, isso aqui é suficiente. Se isso aqui não fizer da gente crente, não tem mais nada que faz de nós crente, não. Se mostrar isso aqui para nós na Bíblia, o que é que Jesus é, o que é que ele fez, o que é que ele veio fazer, se isso aqui não nos convence, se isso não nos dá fé para crer nele, acho que não tem pregação que resolve. Não tem. Porque é só isso. É graça, ele veio, morreu, pagou o preço por nós e pronto. Não tem mais nada. Ficar dizendo, falando. O Evangelho é simples, nós é que complicamos. Nós é que precisamos de horas e horas de palestras sobre isso, sobre aquilo. Ora, o que nós precisamos mesmo é de Jesus. Se tivermos Jesus, pronto. Vamos nos colocar em pé? Vamos ler a Escritura da ceia. Simplesmente isto. O que Ele mais quer é que nós o conheçamos, que nós saibamos o que Ele é, o que Ele veio fazer. De modo que se canta assim: você sabe me dizer quem é Jesus? Eu sei. Você sabe me dizer o que ele fez? Eu sei. Qual que é a Escritura? 1 Coríntios 11. Que eu não marquei. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Antes de lermos São João 13, eu quero ler parágrafo 137 da mensagem Possuindo Todas as Coisas.
é a condição para a ceia, de acordo com o profeta, para participar, né? E diz: agora aquele que come e bebe indignamente, sobe aqui e professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor, e então sai e vive com o mundo. Preste bem atenção nisso. Muitas vezes, gosto de frisar isso, muitas vezes pessoas, cristãos, tropeçam nisso. Porque errou, fez alguma coisa e tal, perdeu o equilíbrio. Esse mês eu não tomo a ceia, aí o mês que vem, quer dizer que, ora, esse mês eu deixei de ser cristão, no mês que vem eu volto a ser cristão, e coisas assim, né? Diz: não, mas ele está dizendo daquele que sai e vive com o mundo, simplesmente prossegue vivendo a vida com o mundo, e nega a Cristo e seu poder e coisas como aquilo. Você faz uma grande desonra a Deus, você desonra a Cristo, então não tome. Mas se você está tentando com tudo que está em você, você está fazendo isso, você está pelejando, está tentando, está se esforçando com todas as forças para ser um cristão, para viver corretamente, mostrar que você é um cristão, está tentando? Às vezes não está conseguindo, eu também não consigo. Quem consegue ser o que quer ser, ou o que deve ser? Está tentando viver corretamente, mostrar que é um cristão, que você ama Jesus Cristo? Então é seu dever tomá-la. O irmão Branham chegou a expressar assim, falaram a respeito das visões que ele tinha, né? Disseram que aquilo era do diabo e tal, e coisas, e muitas acusações, e a expressão dele foi essa: diz: olha, eu não posso ser um diabo e amar a Jesus. Então, você não pode ser um diabo e amar a Jesus. Você ama Jesus? Está se esforçando para mostrar que é um cristão e que ama Jesus? Então você não pode ser um diabo. Então eu não posso ser um diabo. Veja. Então, se você está se esforçando para mostrar que você é um cristão, que você ama Jesus, então é seu dever tomá-la. Agora em São João capítulo 13, a partir do verso 12. Depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Ainda em pé nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Levantemos nossas mãos, Senhor nosso Deus. Nós temos ouvido daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus veio fazer por nós
tomando a forma humana aqui, ó Pai. Senhor Deus, nós cremos nisto. Nós cremos que Ele tomou o ferrão da morte, livrando a todos nós. Por causa disto, nós não temos mais que tomarmos o caminho da separação eterna de Deus. Pai Celestial, e por isto nós nos colocamos a praticar aquilo que o Senhor nos ordenou que fizéssemos em memória do Senhor. Nós rogamos a Tua bênção, Senhor, sobre este pão, também sobre este vinho. Senhor, nós apresentamos ao Senhor, nós os consagramos a Ti para o Teu serviço. Abençoa, Pai, este pão, para representar o corpo de Jesus. Ele será quebrado em memória do que Jesus sofreu na cruz. O vinho também está aqui, representando o sangue derramado. Santifica, Senhor, e que haja para nós cura, libertação, ao tomarmos com fé. Ajuda a cada irmão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora você se assenta, você fecha seus olhos e você faz uma meditação ainda, uma consideração, né? Como a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Tá, você veio preparado já, mas faz isso, a Bíblia manda fazer, né? Em reverência, faça isso. Tendo dado graças, ele partiu. Graças.
verdade.
Aquele que fez tudo,
Êxodo capítulo 29, verso 34 diz: E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até amanhã o que sobejar queimarás com fogo. Não se comerá, porque santo é. Isso nós fazemos todas as vezes, queimamos o que sobra do pão. Vamos nos colocar em pé, vamos orar para encerrar. Dizendo-vos isto, temos vencido mais um ciclo, de 1 mês, 30 dias. Não desanime por nada. Não consintas tristeza em teu coração. Não permita que tristeza alguma te faça desanimar, enfraquecer, o mesmo que o seu espírito se afaste de ti, Seja o que for, haja o que houver, venha o que vier. Fique firme com a palavra. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu permanece. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Teu alvo seja Cristo em todo o tempo. Continue sempre avante, como diz o hino. Aleluia. Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Deixa eu cantar esse pedacinho desse hino, vocês me permitem? Eu não sei cantar ele não, mas eu falei nisso, Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Quando der vontade de parar, continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar. Em Jesus tem força bastante, com coragem sempre avançar. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar. Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. É isso aí, eu não sei cantar esse hino não, mas fica essa mensagem. Continue sempre avante. Não pare, não desista, não se canse, não se entregue. Se cansar de correr, caminhe. Se cansar de caminhar, se arraste, mas não pare, continue sempre avante. Faz a oração aqui, moção. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós somos muito agradecidos por este momento, ó Deus, que é um privilégio para nossas almas. Podemos estar aqui, ó Deus, vendo um ao outro, participando, ó Deus, deste ato, quanto o Senhor tem ordenado.
Que privilégio para o cristão neste momento de graça, Senhor. E é por isso, ó Deus, que aqui estamos reunidos, crendo que o Senhor está esforçando a fé de cada um. E nós vamos retornar aos nossos lares mais fortalecidos, mais animados, mais encorajados, Senhor. Em sabermos que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor está nos sustentando, nos guardando, nos protegendo. E é por isso, ó Deus, que aqui estamos, porque cremos que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua abençoando a cada um ao retorno ao seu lar, dando força, ânimo, coragem. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, continua nos dando esta coragem, nos esforçando a cada dia, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. Deus abençoe. Terça-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui para mais um culto. E quinta-feira também, para a oração, prosseguindo adiante.